Olá, boa tarde a todos. Somos o grupo 17 e hoje vamos apresentar nosso projeto de otimização logística com múltiplos centros de distribuição desenvolvido para a disciplina de estrutura de dados e análise de algoritmos no semestre de 2025.1. Nosso projeto propõe uma aplicação para otimizar a logística de empresas com múltiplos centros de distribuição. Ela busca resolver problemas como rotas mal planejadas, o uso ineficiente de caminhões que aumentam custos e atrasos. A solução considera as demandas reais e as características de cada centro, utilizando algoritmos e estruturas de dados para traçar rotas melhores, reduzir distâncias e respeitar limitações como carga e horários. O objetivo final é tornar as entregas mais rápidas e baratas, aumentando a eficiência da operação. A apresentação será dividida em 5 partes: definição do problema, escolha de estrutura de dados, implementação, testes e resultados e a conclusão. Agora vamos falar sobre o problema que buscamos resolver com esse projeto. Atualmente, a empresa de logística que analisamos possui centros de distribuição em cidades estratégicas do Brasil: Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Florianópolis. O objetivo principal é garantir que as entregas sejam feitas a partir do centro mais próximo ao destino final, com o menor custo possível e dentro do prazo estipulado. O grande desafio é conciliar múltiplas variáveis logísticas. Precisamos decidir não só de qual centro cada entrega deve partir, mas também qual a rota o caminhão deve seguir, respeitando limites como capacidade de carga, tempo máximo de operação diária e cumprimento dos prazos de entrega. Para isso, a empresa precisa de um sistema inteligente e dinâmico, capaz de analisar o cenário em tempo real e tomar decisões eficientes. Com base nisso, nosso projeto teve como objetivos específicos: selecionar automaticamente o centro de distribuição ideal para cada entrega, calcular a rota mais curta e eficiente, usando algoritmos de otimização, respeitar as restrições operacionais dos caminhões e, principalmente, reduzir o custo logístico e melhorar o uso da frota, garantindo entregas mais rápidas e eficazes. Essa foi a base sobre a qual desenvolvemos todo o restante do nosso sistema. A seguir, vamos mostrar como escolhemos as estruturas de dados para lidar com esses desafios. Optamos por usar uma matriz de adjacência para representar o grafo de distância entre os centros de distribuição e os destinos. Também usamos filas de prioridade para otimizar o cálculo das rotas com o algoritmo de Dijkstra. Essas estruturas foram escolhidas por permitirem uma manipulação eficiente da distância, tanto para inserção quanto para consulta de dados, e para garantir que o tempo de execução fosse minimizado em cenários com muitas entregas. Nossa solução foi desenvolvida em Python, com foco na organização e na eficiência do código. Dividimos a implementação em 3 arquivos principais: grafo, responsável pela criação do grafo logístico, no roteamento, onde está a lógica de cálculo das rotas, e o script principal, que integra todas as funcionalidades. Utilizamos uma estrutura simples, como listas para os caminhões e para as entregas, dicionários para os centros de distribuição e o NetworkX para criar um grafo representando as cidades e as suas conexões, com pesos equivalentes às distâncias que eles vão percorrer. O algoritmo de Dijkstra foi utilizado para encontrar os caminhos mais curtos. Então, cada entrega é associada ao centro de distribuição mais próximo. Então, calculamos a melhor rota e a distância total que o caminhão irá percorrer. O processo segue 4 etapas. Primeiro, nós recebemos a lista de entregas. Depois, nós identificamos o centro mais próximo para cada uma das unidades. E depois, calculamos a rota ideal no grafo. E aí sim, alocamos os caminhões disponíveis, respeitando a capacidade e o tempo máximo de operação entre eles. É uma estrutura que torna a solução mais clara, mais escalável e também fácil de manter a ordem entre os caminhões. Simulamos 4 cenários de entrega, variando o número de caminhões e pedidos. O sistema identificou corretamente o centro de distribuição mais próximo, calculou as rotas com o algoritmo de Dijkstra e alocou os veículos disponíveis, respeitando restrições de carga e tempo operacional. Os resultados mostraram uma boa solução, mesmo com estrutura simples. Observamos locação otimizada, rota bem distribuídas e tempo de resposta estável, mesmo com aumento nas entregas.
Isso confirma que, com decisões estratégicas e boas estruturas de dados, é possível otimizar a logística com alta precisão e baixo custo computacional. Bom, então chegando ao fim do nosso projeto, a gente concluiu que as aplicações de algoritmos clássicos, aliadas a estruturas de dados adequadas, podem proporcionar soluções eficientes e escaláveis para desafios reais de logística e roteamento. Ao longo do desenvolvimento ficou evidente como conceitos teóricos, quando bem aplicados, fazem muita diferença no mundo prático. Este trabalho foi uma excelente oportunidade para colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos em aula, explorando tanto a lógica computacional quanto a colaboração em equipe, fatores essenciais na formação de qualquer profissional da área de tecnologia. A gente agradece pela atenção e esperamos que a apresentação tenha transmitido não apenas o funcionamento técnico do projeto, e também o aprendizado envolvido em sua construção.